pessoal, para finalizar a semana, eu vou gravar esse vídeo rapidamente para tirar dúvida de 3 exercícios que estão na lista sobre arranjos, tá? Que foi postada, se não me engano, no dia de ontem, mas está lá no material na introdução ao cálculo, tá? E aí um aluno me pediu para fazer as questões 1, 2 e 3. Vamos a elas. Então, deixa eu mostrar aqui primeiro no formulário. A primeira questão é o seguinte: um campeonato de futebol participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Tá? Essa questão não é muito complicada, não. Ela é razoavelmente simples. Talvez a provocação que ela faça é que é um pouco forçação de barra, em algum sentido, certo? Deixa eu colocar aqui questão 1. Por que ela é um pouco de forçação de barra? Porque a gente sabe que campeonatos de futebol, os times não têm, por exemplo, né, não têm a mesma capacidade de chegar no primeiro, segundo, terceiro lugar, né, porque não é equânime, né? Enfim, mas num universo onde todos têm as mesmas condições, eu poderia ter 20 times a princípio como campeões. Uma vez escolhido o campeão, me sobram 19 times com possibilidade para o segundo lugar. Uma vez escolhido o segundo lugar, me sobram 18 para o terceiro. Então, eu teria aqui um total, multiplicando esses 3 valores, de 6.480 possibilidades. E aí, a gente olhando lá a nossa questão, né? A gente observa que o 6.480 é o segundo item aqui, ele que é a resposta correta, ok? Quanto à questão 2, diz o seguinte: dispomos de 6 cores diferentes, cada face de um cubo será pintada com uma cor diferente, de forma que as 6 cores sejam utilizadas. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito, se uma maneira é considerada idêntica à outra, desde que possa ser obtida a partir da rotação do cubo. Essa é uma questão interessante, tá? Porque a princípio a gente acha que tem muitas possibilidades, mas em função da própria montagem do cubo não é tão simples assim, tá? Então eu vou começar fazendo uma reflexão sobre como a gente consegue planificar um cubo. Eu acho que é importante a gente saber primeiro como um cubo se comporta do ponto de vista plano. Bom, gente, para falar dessa segunda questão, eu vou precisar um pouquinho do entendimento a respeito de um cubo, né? Então, o primeiro passo eu fiz aqui uns desenhos, tá? Peço desculpa por eles não estarem totalmente perfeitos, de cubos, né? 2 cubos e um cubo planificado, tá? Então, vou fazer o seguinte: eu tenho a princípio 6 cores para escolher. Eu venho aqui e escolho o azul, tá? Ele é uma face. Marquei o azul como essa face aqui do lado, ok? Tá? Para esse cubo e botei ela aqui do lado para esse, tá bom? Então, a princípio, da forma que eu me escolhi, pode ser que não seja a mesma possibilidade. Aí depois me sobram 5 cores, eu venho aqui, escolho uma cor verde. A verde eu vou colocar ao lado do azul, tá? Ao lado do azul. Então, eu posso botar aqui. Qual face está ao lado dessa face num ponto de vista planificado? Pode ser essa, ou pode ser essa, ou pode ser a da frente, ou pode ser a de trás. Olha que bizarro. Então, eu escolho essa, mas eu tinha outras possibilidades, certo? Então, vou colocar do lado azul a de cima aqui. Também vale. Olha, nesse caso. Que bizarro. O que eu quero dizer com isso? A partir agora da nossa próxima escolha, olha que bizarro mesmo. Eu venho aqui com a laranja. Ela está ao lado da verde, mas não está ao lado do azul, tá ok? Então, ao lado da verde, pode ser essa que não está ao lado da azul. Essa da frente não poderia, porque ela tem fronteira com a azul, né? E com a verde ao mesmo tempo. Essa pode. A de cima não pode, porque tem fronteira com a azul. A de trás também não pode. Então, só poderia ser essa. Só poderia ser essa. Olha. Então, eu só tenho um lugar, na verdade, para escolher essa que ela de fato seja aquela disposição ali. Eu não tenho outro lugar,
para escolher para que seja igualzinho, né? Mesma coisa aqui, olha, eu quero botar a laranja ela é limite com a verde, mas não pode ser limite com a azul. Se eu boto aqui do lado, tem limite com a azul. Aqui também tem limite com a azul. Embaixo também limite com a azul. Qual a única face que eu posso usar? A da frente. Então, a partir da terceira face, eu só tenho uma opção, entendeu? Não tenho mais um lugar onde eu posso botar essa cor, tá? Então, o que aconteceu com a gente? Na primeira escolha, a gente poderia botar o azul onde a gente quisesse. Na segunda, eu também botei o verde onde eu queria. A partir da terceira, eu tem várias formas que acaba dando a mesma coisa, entendeu? Então, eu só tenho, na verdade, 30 possibilidades, ok? A partir da terceira, eu acabo, né, para fazer diferente, limitando a minha escolha a um lugar só, ok? Para a gente fechar, então, vamos à terceira dúvida, né? Deixa eu mostrar aqui o nosso... Em um torneio de 2 turnos, do qual participam 6 times, quantos jogos são disputados? Ou seja, são jogos de ida, jogos de volta, tá? Qual a diferença em termos de jogos de ida e jogos de volta na questão da contagem, tá? Embora pareça esquisito, mas não é, e eu acho que eu vou trazer aqui uma discussão bem interessante para o pessoal que gosta de futebol. Eu, por sinal, adoro. E houve recentemente uma discussão envolvendo essa questão dos direitos de imagem dos clubes associados ao YouTube, certo? Então, nessa discussão, gerou-se aí quem vai fazer a transmissão pelo seu canal, né? Então, a princípio, cada time que é o mandante daquele jogo faz a sua transmissão pelo canal do seu canal de YouTube, ou seja, porque como as visualizações são grandes, né, os streamings são enormes, então cada clube pode ganhar a sua bilheteria, né, quando for mandante de campo, certo? E aí nessa história, por exemplo, existe diferença entre Flamengo e Fluminense ou Fluminense e Flamengo, né? Normalmente quando a gente fala num jogo, o primeiro time é o mandante, certo? Então, quando fala em 2 turnos, é isso. A gente vai contar 2 vezes cada par, certo? Flamengo e Fluminense é um jogo, depois eu tenho a volta Fluminense versus Flamengo, por exemplo. Isso caracteriza o arranjo, gente, porque o arranjo nada mais é do que a gente está contando sequências onde a ordem importa, certo? Então, você escrever, por exemplo, aqui na questão primeira que a gente estava falando lá dos times, de você escrever um time em primeiro lugar e outro no segundo, ou inverter essa ordem do segundo por primeiro e vice-versa, são resultados possíveis diferentes de um campeonato. Então, aqui acontece a mesma coisa. Sendo assim, eu vou resolver esse exercício fazendo uso da fórmula do arranjo que eu ainda não fiz nenhum dos outros dois. Então, o arranjo dos 6 times, eles são agrupados de 2 em 2, e aí como a ordem importa em questão dessa coisa do turno e retorno, tá? Eu usei o arranjo em função disso. Então, usando a fórmula, eu teria 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial, tá? Então, eu tenho 6 fatorial sobre 4 fatorial. E aí, retomando o que a gente viu no nosso videozinho, né, que a gente pode simplificar o fatorial. Tem aqui um 4 fatorial. E aí eu tenho, então, 6 vezes 5, 30 possibilidades. Ops, eu esqueci do i aqui. Então é isso, pessoal. A resposta correta também é 30. Voltando lá para o nossa lista, tá? Então, o segundo, a resposta correta é a última, e o do terceiro, a correta está no segundo aqui, certinho? Então, aí tiradas as dúvidas, espero ter respondido, tá? Vocês fiquem à vontade, inclusive, para outros exercícios são postados, perguntarem, a gente faz esses momentos de dúvida, outros tipos de questões também. Se vocês tenham dúvida, pode mandar, a gente faz um vídeo, responde, aí vai amplificando essa rede aí que espalha matemática pela web, tá bom? Foi um prazer, até a próxima, tchau, tchau.